Existe uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma. Um cansaço que não se cura com sono, porque não vem da falta de descanso, mas da tentativa constante de ser alguém que você ainda não é. Ser melhor, ser mais, ser luz, ser paz, ser evolução. Mas, e se a cura não estiver em se tornar uma versão aprimorada de si? E se a chave estiver justamente em parar de tentar? Em descansar dessa exigência silenciosa que veste o nome bonito de autoconhecimento, mas carrega o peso cruel de uma performance emocional? Você não precisa evoluir agora. Precisa se permitir sentir. Essa frase poderia ser um sussurro da alma, um lembrete de que sentir não é regredir, é existir com honestidade. A obsessão por crescer espiritualmente pode ser muitas vezes só um medo mal disfarçado. Medo de ser imperfeito, medo de ser visto em dor, medo de decepcionar aquela imagem que você criou e que agora te controla. E é assim que a busca por luz começa a produzir sombra. Você tenta tanto manter o brilho, que esconde o que ainda está ferido. Você tenta tanto parecer bem, que não percebe o quanto isso te afasta do que é verdadeiro. Clarissa Pinkola. Estés fala da mulher que corre com lobos. Mas às vezes até mesmo essa mulher precisa parar. Não para ser salva, mas para lembrar que força demais também pode ferir. E que o descanso não é fraqueza, é sabedoria ancestral. Quando o ser forte começa a sufocar o ser verdadeiro, algo se rompe por dentro. E o que era para ser uma jornada de cura, vira um campo de batalha onde você se autoexige tanto que esquece o porquê começou. Você não precisa se reinventar agora. Talvez só precise se escutar sem pressa, sem metas, sem expectativa. Só escutar, porque existe uma versão de você que não quer melhorar, quer respirar, quer existir como é. E isso já é sagrado o suficiente. Há uma forma de dor que se esconde dentro da própria luz. Um tipo de sofrimento tão bem disfarçado que parece até evolução. Você medita, respira fundo, responde com gentileza e ainda assim, algo dentro de você grita por socorro, mas em silêncio. Esse é o engano mais sutil, quando a espiritualidade se torna uma máscara. Quando a paz que você exibe não vem de dentro, mas de um esforço para parecer em equilíbrio. Quando o silêncio não é presença, é contenção. Você se acalma, mas não se cura. A persona espiritual é uma das mais difíceis de reconhecer, porque ela é socialmente aceita, elogiada, admirada, mas por trás do semblante sereno, existe uma alma que muitas vezes só quer permissão para quebrar, para ser humana, para sentir raiva, inveja, medo, solidão. Carl Jung dizia: integrar não é eliminar, é acolher. Não se trata de vencer a raiva ou apagar a tristeza, mas de deixá-la sentar à mesa e ouvir o que tem a dizer. É nesse gesto de abertura que a cura começa, porque não há transformação onde há repressão, e não há verdade onde só existe pose. Você pode ter lido todos os livros, feito todos os cursos, participado de todas as rodas, mas se não consegue admitir sua dor, ainda está longe de si. A sombra emocional não é o seu lado ruim, é o seu lado ignorado. Aquilo que você rejeita por medo de não ser amado. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você esconde, mais distante você se sente. De si, dos outros, da vida. Escreva, com honestidade crua, com a tinta emocional da sua verdade. Um diário não julga. Ele não exige coerência. Ele apenas acolhe. E ao escrever, talvez você perceba que sua sombra não quer ser curada, quer ser reconhecida, quer ser parte. O vazio assusta. Ele chega silencioso, como uma ausência incômoda, uma sensação de que algo se perdeu, mas você não sabe exatamente o que. Não há palavras, não há explicações, só um buraco no peito, um espaço sem nome, que pulsa sem fazer barulho. Mas talvez o vazio não seja um fim, talvez ele seja um ventre, não um buraco que engole, mas um espaço que prepara, porque o que dói em silêncio está pedindo para ser traduzido em verdade. O mundo te ensinou que o silêncio é o contrário da vida, que quem está calado está triste, que quem está quieto está perdido. Mas há silêncios que são úteros, e há ausências que são convite. Viktor Frankl dizia que sentido não é algo que se encontra, é algo que se constrói, mesmo no escuro, mesmo sem direção.
mesmo no meio do nada. É no vazio que as sementes começam a se formar. É no espaço entre uma respiração e outra que o corpo se reconecta. É no intervalo entre uma fase e outra que a alma se reorganiza. 3 minutos. 3 minutos em silêncio absoluto, com a mão sobre o peito, não para buscar respostas, mas para sentir o que ainda pulsa, porque mesmo que tudo pareça deserto, algo dentro de você ainda respira, e onde há respiração, há possibilidade, e onde há possibilidade, há propósito esperando por forma. Existe uma espera que paralisa, uma esperança disfarçada de passividade. Você repete para si mesmo que um dia vai mudar, que alguma hora a coragem vem, que, quando o universo der um sinal, tudo vai fazer sentido. E enquanto isso, os dias passam, as vontades se acumulam, as dores adormecem, mas não somem. O ciclo é invisível, mas conhecido. Você sente, deseja, hesita e adia, não por preguiça, não por falta de vontade, mas porque aprendeu a esperar. Aprendeu que o movimento certo só acontece quando vem acompanhado de certezas. Mas a alma não se move por garantias. Ela se move por verdade. Carl Jung disse: "Você é o que faz, não o que diz que fará." E essa frase corta fundo, porque ela revela o abismo entre a intenção e a ação. E nesse abismo, muitos sonhos se perdem, muitos chamados se silenciam, muitos propósitos se desfazem antes de nascer. A espiritualidade reativa é essa que só se manifesta na dor, que só reza quando sofre, que só age quando perde. Mas existe uma outra espiritualidade, ativa, consciente, comprometida, que entende que mover a energia da vida começa com pequenos gestos, pequenas microdecisões. Um sim, um não, uma mudança de respiração, um passo diferente ao acordar. Você não precisa mudar o mundo, mas precisa reconhecer que você é parte do movimento. E enquanto espera um sinal, talvez não perceba que o sinal é você, que o caminho não vai aparecer do lado de fora, ele vai se abrir dentro de você, no exato momento em que você parar de se omitir. Há dores que não gritam, elas apenas se moldam, se ajustam, se encolhem para caber nos espaços onde você não deveria estar. E você chama isso de convivência, de maturidade, de inteligência emocional. Mas no fundo sabe, tem algo seu que está se perdendo. Você se moldou tanto que esqueceu a forma da sua alma, aprendeu a falar do jeito que agrada, a sorrir mesmo quando não quer, a silenciar o incômodo para manter a harmonia, e sem perceber, começou a desaparecer. Esse tipo de adaptação é sutil, mas corrosiva. Ela começa como uma tentativa de conexão e termina como um abandono de si. Você passa a pertencer a ambientes onde não cabe de verdade, a grupos onde precisa esconder partes suas para ser aceito, a relações onde o preço da presença é a negação da própria essência. Nietzsche escreveu que a força nasce da recusa em pertencer ao que te diminui. E talvez esse seja um dos atos mais corajosos da vida. Escolher a solidão consciente em vez da companhia que exige que você finja. Porque fingir não é leveza, é exaustão. A alma sente. Ela sabe quando está sendo silenciada. Ela sussurra em forma de insônia, de cansaço inexplicável, de uma tristeza que não tem nome. Ela pede resgate, não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Relembre. Em que momentos você mais se desconectou de si tentando ser aceito? Quais partes suas foram deixadas para trás em nome de um pertencimento que nunca foi verdadeiro? Porque recuperar essas partes talvez seja o começo de voltar para casa. A luz é celebrada, a claridade é buscada, mas há verdades que só aparecem no escuro, verdades que não suportam o brilho das distrações, que só se revelam quando tudo o que era conhecido se apaga e o silêncio toma o lugar da certeza. Na ausência da luz externa, a sua chama interior se revela, como num eclipse. Quando o sol se esconde, é a sombra que desenha novos contornos. É ali que se vê com mais nitidez o que antes estava disfarçado de normalidade. A noite escura da alma não é queda, é passagem, é o intervalo entre quem você era e quem está nascendo. Ela não é um erro no percurso, é o próprio portal. É desconfortável sim, é assustadora sim, mas é ali,
na vulnerabilidade crua do não saber, que a alma encontra espaço para florescer de novo, com mais verdade. Thich Nhat Hanh escreveu: às vezes, o sofrimento é o solo onde a compaixão floresce, e há algo de profundamente compassivo em permitir-se sofrer com dignidade, não com drama, não com fuga, mas com presença. No escuro, a alma não se perde, ela se reorienta, ela aprende a confiar não no caminho, mas no passo, não no destino, mas na sinceridade do que se sente. A reconexão não acontece na pressa. A luz verdadeira é acesa no íntimo, com gestos pequenos, um fósforo, uma vela, uma respiração consciente, e a coragem de encarar o que ainda pulsa mesmo sem forma, porque às vezes é no eclipse que você finalmente enxerga o que estava tentando esconder de si mesmo. O medo não é um inimigo. Ele não é um obstáculo a ser vencido, nem um defeito a ser corrigido. O medo, quando escutado com honestidade, é um oráculo. Ele aponta para onde você ainda está vivo, para onde ainda há desejo, para onde, no fundo, existe algo que importa tanto, que assusta. Onde está o seu medo, lá está a sua tarefa, dizia Carl Jung. E essa frase não é um convite ao heroísmo, é um chamado ao reencontro, porque o medo só aparece diante do que é real. Você não sente medo de coisas irrelevantes, você sente medo do que pode te transformar, do que exige que você se revele, do que rompe com o conhecido e pede que você se mova, mesmo tremendo. O medo, muitas vezes, é a forma que a alma encontra para avisar que chegou a hora. Não a hora perfeita, mas a hora possível. Aquela que vem com incerteza, mas também com intensidade. Aquela que traz tremor, mas também direção. Não é preciso enfrentar o medo como quem vai à guerra. É possível sentar-se diante dele, respirar, perguntar: o que você está tentando me proteger? Porque o medo protege, ele alerta, ele cuida, mas também pode aprisionar, se você esquecer que está ao seu serviço e não no comando. Coragem não é ausência de medo, é decisão íntima de caminhar com ele, com escuta, com presença, com verdade. E é nesse caminhar imperfeito que o propósito começa a tomar forma, não como uma resposta, mas como uma postura diante da vida. Há partes suas que você aprendeu a esconder, partes que foram rotuladas como erradas, feias, vergonhosas, partes que você empurrou para o fundo, esperando que o tempo, a terapia, a espiritualidade as transformassem em algo mais aceitável. Mas a verdade é que a sombra não quer te destruir. Ela quer te mostrar onde você ainda mente para si. O erro não está em sentir raiva, inveja, orgulho. O erro está em fingir que não sente, porque ao negar a sombra, você nega também a inteireza. E a alma não suporta viver pela metade. Você não veio ao mundo para ser puro, veio para ser inteiro. E inteireza inclui o mal, não o mal que machuca o outro, mas o mal que confronta a imagem idealizada de si, o mal que revela contradições, o mal que expõe vulnerabilidades. Osho dizia: a luz não é o oposto da escuridão, é o abraço dela. E talvez esse abraço simbólico seja o gesto mais radical de amor próprio que você pode oferecer a si mesmo. Aceitar que a alma não é uma linha reta, ela é espiral, ela volta, ela mergulha, ela se contradiz. A metáfora do bambu ensina: ele enverga, aceita o vento, mas não quebra. A rigidez o destruiria, a flexibilidade o mantém em pé. Assim também é a alma que integra. Ela não se define por uma imagem, ela se move com as marés internas. Ela se permite ser sombra e luz ao mesmo tempo no mesmo corpo. E é nessa integração, desconfortável e libertadora, que você finalmente encontra não uma nova versão de si, mas a sua verdade antiga, inteira, essencial. Por tanto tempo, você acreditou que o propósito era um destino, uma descoberta grandiosa, uma missão inabalável, algo que um dia surgiria com clareza, como uma luz no meio do caos. Mas e se o propósito não for um lugar? E se ele for apenas o modo como você escolhe caminhar? Mesmo quando está doendo, mesmo quando não entende, mesmo quando sente medo, Carl Jung dizia que, mesmo uma vida feliz precisa de alguma escuridão, porque a luz que não passou pela sombra é frágil, é decorativa, mas a luz que conhece a dor
É profunda, é viva, é sua. O verdadeiro sentido da vida talvez não esteja em grandes revelações, mas na forma como você se trata quando tudo parece perdido, na maneira como você escuta a própria tristeza, no cuidado com que acolhe seus vazios, na honestidade com que reconhece suas sombras. A leveza verdadeira não é a ausência de peso, é o alívio que vem depois de tocar a profundidade, depois de parar de fugir de si, depois de entender que não precisa se apressar, só precisa se escutar com mais verdade, e é aí, nesse silêncio profundo, que o sentido começa a emergir, não como uma resposta, mas como uma sensação de retorno, de presença, de que finalmente, algo dentro de você se assentou, o sentido já está em você, falta apenas espaço para escutá-lo.